Bem-vindo a mais um vídeo do canal Black Hill Ninja. Hoje a gente vai falar de uma dúvida que não é da comunidade, mas é uma dúvida que me mandaram lá no Instagram, que é uma dúvida sobre macros. Muita gente aí tem dificuldade de entender como é que funcionam as macros no Alteryx. Muita gente sabe mais ou menos como é que é ali no Excel, e aí quando fala macro no Alteryx, opa, o que é isso? Né? Bate aquela dúvida. No Alteryx existem algumas formas de macro, eu vou estar passando aqui para vocês o conceito de cada uma delas, e se vocês tiverem interesse aí de aprender um pouco mais sobre cada um dos tipos, depois vocês podem botar aí nos comentários ou falar comigo lá no Instagram, que eu preparo um material específico para cada tipo de macro que tem no Alteryx, tá? Então vamos começar falando aí sobre quais são os tipos de macro que a gente tem dentro do Alteryx. Primeiro tipo de macro que a gente tem é a Standard Macro. A Standard Macro nada mais é do que uma forma de você encapsular uma parte do fluxo que você tem. Então, se você tem ali um fluxo que está enorme, tem muita coisa, muitas ferramentas dentro daquele fluxo, e você não quer que aquilo pareça tão complicado para o usuário, você tem como criar uma Standard Macro, onde você vai pegar boa parte ali daquelas ferramentas, ou se você quiser até mesmo todas elas, pega boa parte daquelas ferramentas e encapsula em uma só ferramenta, que vai ser essa Standard Macro. E aí quando você arrastar essa macro para dentro do seu fluxo, ela vai reproduzir aquele fluxo inteiro que existe dentro dela. Então se você, por exemplo, tem um input data, tem uma série de ferramentas lá, e depois um output data, você pode encapsular todo esse fluxo entre o input e o output em uma macro. E aí, quando você coloca no seu fluxo, você vai ter no final só 3 ferramentas. Só o input data, o output data e uma macro que vai estar no meio. Assim você simplifica um pouco a operação em uma questão visual. O fluxo é exatamente o mesmo, ele está lá dentro encapsulado nessa macro, mas visualmente ficou uma coisa mais simples de se olhar. O segundo tipo de macro é a Batch Macro. A Batch Macro é uma macro bem interessante porque é o seguinte, o que ela faz você vai colocar também lá um fluxo em que você vai fazer, assim como na Standard Macro, várias operações lá. Só que, primeira coisa que caracteriza uma Batch Macro, você tem que ter no fluxo a ferramenta de Control Parameter, que é uma ferramenta que caracteriza de fato que aquele fluxo ali aquele fluxo é um tipo de Batch Macro. O que a Batch Macro faz é a entrada que você colocar dentro da macro, ou seja, a fonte de dados que você tem lá, que vai ter diversos registros, diversas linhas, a Batch Macro vai rodar uma vez para cada um daqueles registros que tiver na sua fonte de dados. Então, se, por exemplo, você tem lá uma ferramenta de directory para você conseguir mapear todos os arquivos que existem dentro de uma pasta, você vai ter, então, uma entrada de dados ali para sua macro que vai ser o endereço de cada arquivo, por exemplo, que tem nessa pasta. Com esses endereços, você pode fazer uma batch macro, por exemplo, para ler cada um desses arquivos e fazer uma consolidação. Então, a Batch Macro vai pegar cada endereço desse e vai fazer um fluxo de input data e todo o tratamento de dados que você quiser para cada um daqueles endereços. No final, você vai ter feito um fluxo em que ele vai ter lido individualmente cada um daqueles endereços da fonte primária. Tudo bem? Resumindo, a Batch Macro vai rodar uma vez para cada registro que exista dentro da fonte de dados que está entrando na macro. O terceiro tipo de macro que a gente tem é a macro iterativa. Na macro iterativa você consegue construir um loop para o seu workflow. Então, se você é programador, é como se fosse ali tipo um do while, em que você vai colocar uma condição e ele vai ficar rodando até aquela condição ali não ser mais verdadeira. Quando a condição for verdadeira, ele fica ali fazendo loop, o que é uma coisa perigosa se você não constrói direitinho essa iterativa macro. Senão você pode colocar o seu fluxo em um loop infinito, e isso é horrível.
Mas quando você vai fazer, então, seu Interactive Macro, o que você vai fazer você vai ter que entrar na sua macro com uma fonte de dados, fazer um fluxo, e ao invés de você ter apenas uma saída de dados, você vai ter sempre que apontar duas saídas de dados. O que são essas saídas de dados que você vai ter que apontar? Uma vai ser a saída efetivamente ali dos seus dados. A outra vai ser a sua saída de iteração. Ou seja, você no seu fluxo de uma Interactive Macro, você tem que construir algum tipo de gatilho ali dentro que permita o fluxo entender que acabou a quantidade de loops que você precisa. Ou seja, por exemplo, você pode ter aí uma fonte de dados em que vai ter uma coluna de grupo. Então vai ter grupo 1, grupo 2, grupo 3. Você pode fazer, por exemplo, em que o seu fluxo tem um filtro. Nesse filtro você vai estar agrupando por um dos grupos. Você vai determinar aí como é que ele vai fazer isso, mas vai agrupar, pegar um dos grupos, e aí ele vai fazer todo o fluxo para o primeiro grupo, e o restante do grupo, que vai estar separado, vai para a saída iterativa. Enquanto esse primeiro grupo que ele escolheu e fez todo o fluxo que é necessário, vai para a saída normal da macro. O que vai acontecer? Ele vai rodar uma primeira vez com esse primeiro item desse primeiro grupo aí que ele pegou, isso vai ser jogado numa saída. O restante dos grupos vai ser jogado para a macro iterativa. Para a saída iterativa. Então, esse grupo que está na saída iterativa vai voltar para o começo, e agora esse grupo de dados vai sofrer todo o workflow novamente. Então ele vai pegar o primeiro grupo que tiver nessa nova fonte, vai destacar do restante, vai rodar todo o fluxo para esse segundo grupo e vai fazer como se fosse um union, e vai colocar logo abaixo do que foi de resultado do primeiro grupo. E vai estar lá o restante dos outros grupos na saída iterativa, até o momento em que você não vai ter mais nenhum grupo na sua saída iterativa e vai acabar o loop de iteração da sua macro. Outra forma também de você parar o loop de interação para não entrar em um loop infinito é que nas configurações da macro interativa você consegue definir a quantidade de loops que ela pode ter como limite. Então você pode botar aí um limite de 1000 iterações ou um limite de 10 iterações. Isso vai depender aí da sua necessidade nesse fluxo dessa macro. E outro tipo aí de macro que você pode ter também é o otimizador de localização. Não é um tipo de macro muito comum de ser usada, mas se você trabalha aí com logística ou alguma coisa que envolva localização, pode ser útil para você. Essa ferramenta tenta aí trabalhar como se fosse a ferramenta de macro iterativa, só que buscando fazer uma otimização de trabalhos espaciais ali que você utilize. Como é uma ferramenta que não é um tipo de macro que não é tão utilizada, eu recomendo que na hora que você for utilizar esse tipo de macro, dê uma olhada na documentação que a gente tem lá na comunidade Alteryx para você conseguir seguir direitinho aí, mas saiba que sim, tem uma macro voltada para otimizar questões de localização e é bem parecida com a macro iterativa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que agora você consiga aí diferenciar melhor cada tipo de macro e que situação você precisa usar cada uma dessas macros. Se você tiver dúvida de como montar a sua macro, dá um pulo na comunidade, vê se não tem alguém que já montou uma macro que nem a sua, que nem a que você precisa, e se não tiver, então coloca lá uma dúvida na comunidade, que sempre vai ter muita gente tentando responder para te ajudar, pelo menos a te dar um direcionamento do que você precisa fazer. Você também pode me seguir lá no Instagram, Black Rio Ninja. Eu estou sempre tentando responder as pessoas aí o mais breve possível, então você pode mandar qualquer dúvida que você tiver para mim lá também, que eu tento te ajudar aí no que puder. Eu vou preparar alguns materiais também sobre macros, e aí se você quiser ver alguma coisa em especial, me manda mensagem, que aí eu tento preparar alguma coisa mais direcionada para o que você costuma precisar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo e até mais!